Graça e paz, irmãos. Mais uma vez, é muito bom estar aqui. É um prazer sempre. E é uma responsabilidade tremenda, que toda vez eu fico muito nervoso. Porque é o dia que a igreja está totalmente reunida, oficialmente, e é especial, né? Nós sabemos que todos os dias são do Senhor, mas é um momento especial em que toda a igreja está reunida. E onde está 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Ele está no meio. Então nós devemos temer a Deus toda vez que nós estamos aqui reunidos. Amém? E eu agradeço muito pela confiança da igreja, do pastor. Vocês certamente estão para sempre no meu coração. Desde quando eu cheguei aqui, há 2 anos, quase 3, vocês me abraçaram, né? E como nunca investiram na minha vida, né? Seja diretamente, seja indiretamente, né? Em oração, em contribuição, enfim. Vocês estão me lançando aí no ministério, né? E eu agradeço de todo o meu coração. E aí, eu e a minha esposa, que inclusive nos casamos debaixo, né, da amizade de vocês, amizade cristã, dos conselhos, né? Dos vários padrinhos. Enfim. Nós agradecemos muito, em nome de Jesus. Muito bem, abra sua Bíblia em João. Ah, como eu gosto desse livro de João. Se vocês observarem, esse Brento só fala de João. Não, é porque na reunião de jovens, né, de certa forma eu estou sendo aí o pastorzinho dos jovens. E nós estamos estudando o livro, o Evangelho de João. Nós já estudamos aí a primeira carta de Pedro, já estudamos a carta aos Romanos, já estudamos a carta aos Efésios e agora estamos estudando o Evangelho de João. E se você quiser vir, irmão, todo sábado, 18h30, estamos aqui, tá? Se você tem a alma jovem, né? Porque na sua certidão de nascimento ela é um pouquinho antiga, não tem problema. Não é porque você talvez aí é primo de Noé, né? Pisou no barro do dilúvio. Pode vir, irmão. Pode vir, fica tranquilo. Não é uma reunião para... não é entretenimento para criança não, tá? Aqui nós estudamos a Bíblia mesmo. Não só eu, como os jovens também têm a oportunidade. Por isso que é a reunião de jovens, eles têm a oportunidade, vocês vão se surpreender com alguns jovens aqui, ensinando a palavra de Deus, viu? Amém? Evangelho de João, capítulo 3. Essa semana eu participei, pelo seminário, que vocês estão me ajudando, graças a Deus, da Assembleia da Convenção Batista Goiana. Irmãos, pensa em tanto de relatório que tem. É do estado inteiro. E é muito bom porque eu estou conhecendo os batistas. Porque eu sou novo, né? Eu tenho só 3 anos de batista. E estou cada dia mais apaixonado pela nossa igreja, né? A Convenção Batista, onde você tem a oportunidade de conhecer vários pastores de várias igrejas, e você vê que você não está sozinho, tem muita gente aí no campo, né? E é muito bom. Vamos ler do versículo 1 em diante. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estivesse com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito.
E então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Ele não entendeu nada. Entendeu nada. Olha só, tem muita coisa aqui. Eu gosto muito do Evangelho de João porque ele é muito rico. Muito rico. Você pode ficar o ano inteiro estudando o Evangelho de João. É muita coisa. Nós, os jovens, já estamos alguns meses. Agora nós estamos no capítulo 3 ainda, terminando. Mas nós não ficamos todo sábado naquela coisa maçante, né? A gente vai intercalando, né? Por isso os jovens também participam. Vocês tinham que ver um professorzinho aí, filho de um professor da igreja aí, rapaz. Fiquei impressionado, né? Todos os jovens que ministram aqui, olha só, viu? Nossa igreja é muito rica nessa questão. Tem bastante coisa aqui. Veja, Nicodemos era um mestre, ele era um cara importantíssimo, ele era um principal dos judeus, ele era membro do Sinédrio, ele era como se fosse o cara lá, o deputado do Congresso, era um cara importante, todo mundo respeitava ele. Por isso, porque Jesus não era bem visto pelos líderes judeus, e então Nicodemos foi à noite, né, às escondidas, porque ele tinha uma queda por Jesus, porque ele viu que as coisas que Jesus fazia, se Deus não tivesse com ele, ninguém poderia fazer. E então ele foi ter com Jesus à noite. Mas veja, ele falou: olha, mestre e tal, porque o Senhor é de Deus, mestre, porque se Deus estivesse com o Senhor e tal. E Jesus já mandou, foi um papo reto nele. Ele não falou: nossa e tal, né? Como é que vai? Né? Como é que é seu nome? Como é que tá as coisas da sua casa? Não, ele já mandou o papo reto. Olha, em verdade eu te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não entra no reino de Deus. Olha só, por que Jesus falou sobre isso? Nicodemos não perguntou nada sobre o reino de Deus para ele. Sabe por quê? Essa história de reino de Deus não é um papo de Jesus. Não foi Jesus que inventou esse negócio. Cheguei, estou trazendo um negócio aí, galera, um negócio novo que vocês não sabem. O reino de Deus está chegando. Não, o povo de Israel, que foi onde Jesus nasceu, onde as promessas foram feitas, inclusive essa promessa, a promessa do reino de Deus. O que é o reino de Deus? Que história é essa? É uma profecia do Antigo Testamento. Por exemplo, Isaías capítulo 9. Nosso irmão querido vai pôr ali no telão. Graças a Deus por esse irmão, viu? Aqui na reunião de jovens eu chamo ele de diácono. Isaías capítulo 9. Versículo 6. Olha essa profecia. Foi escrito 700 anos antes de Jesus Cristo nascer. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém? Então, olha só, é uma profecia sobre o reino. O reino de quem? O reino do Messias. Um menino nos foi dado, nasceu, se nos deu o Filho de Deus. Um menino nasceu e o governo está sobre os seus ombros. Ou seja, o Filho de Deus, o Messias, o Rei prometido a Israel, ele viria e estabeleceu o reino eterno de Deus, um reino de paz e de justiça, e é um governo que será eterno sobre o trono de Davi. Ele é descendente de Davi, ele vai reinar para sempre. Olha os títulos dele: maravilhoso conselheiro, Deus forte. Como que um homem pode ser chamado de Deus forte? Se ele não... Isso é uma blasfêmia. É porque esse homem não é só homem, ele é Deus. Então a maior prova da Trindade já está aqui também. O título dele é Deus forte, Pai da eternidade. Se esse homem não for Deus encarnado, é uma blasfêmia.
Então, o Filho de Deus, o Rei, Deus prometeu o Messias, e o povo de Israel ficou esperando. Vai vir o descendente de Davi, ele vai estabelecer a paz, o governo dele vai ser eterno. Estamos esperando o Messias, ele vai chegar, vai nascer da Virgem. E eles estavam lá esperando. Só que quando ele chegou, eles não receberam ele, não o aceitaram. Por que os judeus não creram em Jesus? Eles esperavam um Messias militar, que ia vir e ia destruir os inimigos de Israel. Por exemplo, Jesus veio, Israel era dominado pelo Império Romano. E Jesus chega e diz assim: ame o seu inimigo, faça o bem para ele, ore por ele. E os judeus: mata os romanos. E Jesus: ame o seu inimigo. Mata esse Jesus, mata ele. Então eles não aceitaram. Inclusive eles não entendiam que esse Messias iria morrer para salvar o povo. E por mais que eles lessem Isaías 53, eles não entendiam aquilo. Não entendem até hoje. Então, voltando lá para João, Jesus fala para Nicodemos sobre o reino de Deus. Então veja que não é à toa que ele falou isso. Porque a primeira pregação de Jesus, quem lembra qual foi? Mateus capítulo 4, versículo 17, Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. O reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam, porque o reino de Deus está próximo. Chegou o tempo. Que tempo é esse que chegou? O tempo que as Escrituras diziam que ia chegar, do reino de Deus. Aquele menino que ia nascer, estou aqui, cheguei, estou trazendo o evangelho do reino. O que é isso? A boa notícia de que o reino de Deus, prometido lá nas Escrituras, chegou, cumpriu-se o tempo. Estou aqui, eu sou o rei, eu sou o Filho de Deus. Então essa foi a primeira pregação dele, e essa foi a pregação de Jesus para Nicodemos. Porque Nicodemos chegou lá: mestre e tal, pois é, eu sou o Messias, né? O reino de Deus está chegando, mas se você não nascer de novo, você não entra no meu reino. Mas Senhor, eu sou Nicodemos, eu sou o cara lá do Sinédrio, eu sou da igreja, fui batizado lá, minha mãe quase me teve lá dentro da igreja. Jesus, nasci lá dentro, hein? Eu fui batizado no batistério da igreja. Nasci na igreja. Eu obedeço todas as regras. Nicodemos era um fariseu. Ele orava 3 vezes ao dia, jejuava 3 vezes na semana. Cumpria toda aquela lei, aqueles requisitos do judaísmo, tudo circuncidado. Era um cara religiosíssimo, que se nós olhássemos para ele hoje e dizer: nossa, esse cara é de Deus, esse cara vai para o céu, porque ele é santo. Né, aquele cara religioso. E Jesus disse para ele: se você não nascer de novo, Nicodemos, você não entra. Então você pode ser religioso, irmã, você pode deixar o cabelo crescer até lá no seu calcanhar, você pode, nunca fui para balada, nunca bebi uma gota de álcool, nunca fiz nada, não faço nada, eu sou uma muçulmana, só mostro o olho. Não entra no reino de Deus, se não nascer de novo. Então a promessa do reino de Deus é uma promessa lá do Antigo Testamento. Não foi em vão que Jesus disse. E o requisito para entrar nesse reino chama-se nascer de novo. Agora vem a questão: o que é nascer de novo, meu Deus do céu? Nicodemos não entendeu nada. Ele disse: então quer dizer que eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo? Não, Nicodemos, não. Outro erro que algumas religiões cometem: confundem isso aqui com reencarnação. Está aqui, a prova da reencarnação, tem que nascer outra vez. Como é que você vai nascer outra vez se você não morrer? Você tem que morrer e nascer de novo. Olha só a deturpação do texto. Como é fácil, né? Pegar qualquer coisa da Bíblia assim e fazer o que você quiser. Mas não é isso, porque Jesus mesmo disse para Nicodemos que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E assim são aqueles que nascem do Espírito. O vento sopra, você não vê, você não sabe para onde vem, para onde vai, é algo invisível, é algo interior no coração do homem.
feito pelo Espírito Santo. É uma pessoa que é nascida do Espírito. Então, o novo nascimento é uma transformação que o Espírito Santo faz no coração das pessoas. Então, o que é que significa isso? Se o Brendo não for transformado pelo agir do Espírito Santo, ele jamais entrará no reino de Deus. Ontem, na reunião de jovens, nós falamos sobre a pandemia do pecado. Estamos em pandemia desde o Jardim do Éden. Fomos picados pela serpente, Satanás, o diabo, que Apocalipse diz que é a antiga serpente. O pecado, o vírus do pecado entrou no coração humano, ele corre em nossas veias. Nós, como o pastor disse, o coração do homem está em depravação moral, depravação total. Ele ama o pecado, ele gosta das coisas do mundo e odeia as coisas de Deus. Deus me livre de santidade, ainda fala Deus me livre, né? Deus me livre de igreja. Deus me livre de ser santo. Eu não sou santo, não. Eles têm orgulho de dizer isso. Eu nunca disse que eu sou santo. E cai na farra, porque eles amam aquilo. Por quê? Porque o vírus do pecado está correndo neles. Estão infectados. Então, só há uma solução para ele. É tomar a vacina. Quem é a vacina? O sangue de Jesus. É a vacina. E é a única vacina capaz de reverter esse estado de morte do homem. E o vírus do pecado é um vírus mortal, mais mortal do que o coronavírus. Porque ele certamente leva a pessoa à morte. Porque o salário do pecado é um vírus mortal. E só o sangue de Jesus é capaz de livrar o homem dessa morte. E olha só, não tem remédio caseiro que mude a condição do homem. Não, eu vou dar muita cesta básica. No Natal eu dei 300 cestas básicas. Eu fui lá, ajudei aquela mulher bêbada lá que o pastor falou, levei ela para o centro lá de reabilitação, ela sarou, tá bem. É como o pastor disse, a educação é um remédio caseiro, não resolve o problema do coração do homem. Dá ali um alívio, mas sempre vai voltar. Para a cura do homem, é só o sangue de Jesus que nos lava de todo pecado. Educação, pode educar, mas onde tem mais ladrão? Lá na favela ou lá em Brasília? Quem disse que educação resolve? Os maiores ladrões do Brasil são os mais educados, andam de terno. Quem disse que educação resolve o problema do homem? Nunca vai, porque o problema do homem é o vírus do pecado. Estão infectados. Ele precisa nascer de novo. Se ele não nascer de novo, ele não entra no reino de Deus. Por causa do vírus do pecado. Ele está condenado, ele não pode entrar. Ele odeia Deus. A Bíblia diz que o homem é inimigo de Deus. Como que Deus vai pôr o inimigo dele lá dentro? As pessoas pensam, todos nós somos filhinhos de Deus. Vamos todos para o céu. Fulano morreu, que Deus deu um bom lugar para ele. Coitado. Ele não sabe que a Bíblia diz que ele é inimigo de Deus. Que a ira de Deus vai pegar ele se ele não se converter. Então, só o sangue de Jesus para reverter esse estado de morte do homem, esse estado de infecção do homem. E então ele precisa nascer de novo. E o remédio caseiro não resolve. Por isso que ele disse para Nicodemos isso. Nicodemos era um cara cheio de remédio caseiro. Ele não fazia isso, ele não fazia aquilo, ele fazia outro, ele jejuava, ele cumpria uma série de rituais, ele ia na igreja todo domingo, ele tomava a ceia, né? Ele participava da EBD, ele fazia tudo, mas o coração dele não foi mudado, não foi convertido para Deus, ele não ama Deus. O que é uma pessoa que nasceu de novo? É uma pessoa que foi transformada. O que é isso? Ele estava em direção ao pecado. Ele amava o pecado, ele amava as coisas do mundo, ele amava a farra, ele amava fazer as coisas que a carne dele gosta. Pecado. Aí o Espírito Santo entrou nele. O que aconteceu? Converteu. O que é conversão? Eu estou indo para Itumbiara. Aí o Espírito Santo, não, você vai para Goiânia, você pega o retorno e vai. Não, eu converti, mas eu continuo indo para Itumbiara? Converti, estou indo para Goiânia, estou lá em Itumbiara. Não aconteceu nada.
Então, o novo nascimento é quando a pessoa é transformada e ela faz um giro de 360 graus e vai em direção a Deus. Agora ela quer Deus. Ela amava o pecado, não amava? Agora ela ama Deus. Ele odiava a Deus, não odiava? Ele era inimigo, não era? Agora ele é filho, agora ele quer Deus. Ele quer ter um relacionamento com Deus. É aí que se cumpre o que o pastor diz. Nós viemos para cá com prazer. Quero adorar a Deus. Deus é meu tudo. Sabe o que acontece? Você se torna um servo de Jesus Cristo quando você se converte de verdade, quando você nasce de novo. Deus, Jesus, por que nós chamamos Jesus de Senhor? Você sabe? É respeito? Jesus é Senhor, né? Respeito, né? Tal. Não, meus amigos, Jesus é Senhor porque Ele é dono. Senhor significa dono de escravos. Ele é dono de tudo. E por que nós somos chamados de servos dele? Escravos. Somos propriedade exclusiva de Deus. Isso não é ruim. É a coisa mais libertadora que existe, é ser servo de Deus. As pessoas pensam que são livres. Elas falam assim, eu não vou para a igreja não, porque eu quero ser livre. Eu não quero, tem que seguir um monte de coisa lá e tal. Não, moço, eu quero curtir a minha vida. E elas pensam que estão livres. Mas, na verdade, elas estão sendo escravas do pecado. Escravas dos próprios desejos. Escravas do pecado. E elas dizem, eu sou livre. E não é nada. Não estão vendo que liberdade é servir a Deus. É buscar a Deus. E quando nós viemos para cá é com prazer. Não é, Felipe, você tem que ir para a igreja, Felipe. Você tem que fazer isso, Felipe. Aí é remédio caseiro. Remédio caseiro. Pega um porquinho lá no barro. Ele gosta de lama, ele gosta de comer lavagem. Aí você dá um banho nele e traz ele para cá. Tá limpinho, tudo limpo, todo mundo limpinho. Aí você fecha a porta. O que vai acontecer com o porquinho? Ele vai ficar limpo, não vai? Ele está preso aqui dentro. Mas abre a porta. Primeira coisa que ele vai fazer. A primeira oportunidade. Entendeu por que os nossos filhos, quando fazem 18 anos, tchau, vou para o mundo, você tem que ir para a igreja. Não, mas só tomou um banho. Você estava limpando ele só, prendendo ele lá dentro. Quando ele sai debaixo das suas garrinhas, aí ele se sente livre, porque ele ama. Então ele precisa ser transformado. Aquele porquinho tem que ter o coração transformado num coração de gato. O gato, se ele pisar na sujeira, ele fica se lambendo o resto do dia. Tem um gatinho, ele entra para dentro e ele começa a se limpar. Né? Não gosta de água de jeito nenhum. Se ele pisar na água, ele faz assim, ó. Então você precisa passar por essa transformação, Nicodemos. Porque você é um porquinho que gosta de lama. Está tomando remédio caseiro para resolver o problema do vírus. Nunca vai resolver o problema do vírus. Então, para você entrar no reino de Deus, é se você nascer de novo, ser transformado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo tem que fazer um giro de 360 graus e te virar para Deus. E você passa a ter um relacionamento com Deus. Você passa a ser um servo de Deus. Deus é o seu dono. Você não faz mais o que você quer. Você quer fazer o que Deus quer. E aí a pergunta para nós fica a seguinte. E aí? Como é que está lá? Como é que está aí dentro? Você está voltado para Itumbiara ou para Goiânia? É porquinho ou é gatinho? Você tomou a vacina ou você está tomando remédio caseiro? Né? Quer saber o que você mais deseja? Você deseja ler a Bíblia? Você deseja orar? Você deseja vir para a igreja para adorar a Deus, para estar em comunhão com os outros filhos de Deus? Você sente prazer nisso ou é chato? 2 versículos. Quando eu vi uma frase de um pastor, ele disse assim: quando você está com a pessoa certa, com a pessoa que você ama, o tempo voa. E aí, quando você ora, o tempo voa? Ou dá 2 minutos, nossa, está demorando.
Ou a sua oração é só assim: Deus me dá, me abençoa, Deus faz isso na minha vida, Deus me dá. Ó, Deus, abençoa, 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 Deus abençoa, me dá, Deus me dá, abençoa, abençoa, me livra, me salva, me livra, tá? Ou é: Senhor, muito obrigado, eu te agradeço por tudo, eu te amo, Senhor, Senhor, eu quero ficar com você. Isso é uma pessoa convertida e nascida de novo. E essa pessoa entrará no reino de Deus, porque ela está debaixo do governo de Deus. Deus é o dono dela. Isso é o reino de Deus. É um governo espiritual, em que Deus reina no nosso coração. Amém? Estou encerrando e vou encerrar agora. Muitas pessoas, em algumas igrejas, têm uma linha de pensamento muito errada. Elas pensam que existe uma divisão entre o reino de Deus e a salvação. E ficou claro aqui que não existe essa diferença. Por exemplo, Colossenses capítulo 1, versículo 13. Olha lá. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. O que ele fez? Nos libertou do poder das trevas, isso é salvação. E nos transportou para o reino do seu Filho amado. E muitas pessoas pensam, hoje em dia, nas igrejas por aí, que a salvação é pela graça. Mas para você entrar no reino de Deus, você tem que se esforçar, é pelas suas obras. Isso não existe. Quando você é salvo, você está colocado sobre o reino de Deus. O governo de Deus está sobre a sua vida. Ele nos transportou, Ele nos transformou em cidadãos do reino dos céus. Amém? Era isso que eu queria dizer. E se você quiser saber mais, venha na reunião de jovens, todo sábado às 18h30. Amém? Então vamos orar? Quero fazer uma oração. Senhor meu Deus, obrigado, Pai, pela sua palavra. Obrigado, Senhor, pelo reino de Deus. Obrigado, Senhor, porque a promessa do Senhor foi cumprida. Um filho se nos deu. Ele nasceu. Ele morreu por nós na cruz e Ele trouxe a salvação para nós. Obrigado pelo Teu Santo Espírito, que transforma nossos corações, nos faz nascer de novo, nos transforma em pessoas que amam a Deus. Ó Deus, minha oração é para que o Senhor derrame sobre nós o Teu Santo Espírito. Se há alguém que não foi transformado pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor possa transformá-la. Ó Deus, nós entendemos que as nossas obras não nos salvam. Nós entendemos que a religiosidade não nos faz entrar no reino de Deus. Nenhuma vacina caseira, nenhum remédio caseiro resolve o problema do coração do homem. Só o Teu Santo Espírito. Por isso eu te peço, transforme o coração do Teu povo. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.